Vou explicar o que é uma função sobrejetora. E para isso eu coloquei aqui 2 espaços, né? O primeiro tá vazio e o segundo também. Porque a gente tem que escolher alguns números para sofrerem transformações. Então, no primeiro espaço eu vou colocar os números 1, 2, 3, 4 e 5. E após a transformação, eles vão se tornar os números 17, 23, 58 e 63 e 91. Isso. Então, esse conjunto de números antes da transformação, eu vou chamar de domínio. E o conjunto de números após sofrer transformação, eu vou chamar de imagem. Então, 1 faz parte do domínio e o número 63, por exemplo, faz parte da imagem. Mas também existe algo chamado contradomínio. E o que é o contradomínio? É todos os números que eu queria ter conseguido formar. Tudo que queria ter formado. Então, por exemplo, se tudo que eu queria ter formado eram os números 17, 23, 58, 63 e 91, então o meu contradomínio são esses números mesmo, e eu fico feliz. Era realmente esses números que eu queria ter formado. Mas finge que antes de começar a transformação, eu, na verdade, queria ter formado todos os números que existem, que são os números reais, que são todos aqueles números que não têm a letra I. Por exemplo, 2i não é um número real. Então, todos os números que existem, tirando a letra que não tem a letra I, né? Que é o conjunto dos reais. Poxa, se eu queria ter formado todos os números que existem, então não deu muito certo, né? Porque eu só formei aqui 5 números. Então aí eu não vou ficar feliz com isso. Então, o que é uma função sobrejetora? Sobrejetora, vou até escrever. É quando você fica feliz. Ou seja, é quando antes de começar, entre aspas, né? Você queria ter formado, você consegue formar tudo aquilo que você queria ter formado. Se você for mais humilde, às vezes dá mais certo, mas às vezes você quer formar tudo que existe e você não consegue. E é isso que vai acontecer no exemplo que eu vou dar aqui mais para baixo. Um exemplo de uma função que ela não é sobrejetora, que você não consegue formar tudo que você queria. E a função começa assim. É uma função. Esse é um símbolo matemático de R em R. O que significa o primeiro R? A primeira coisa que aparece. A primeira coisa que aparece está te informando o seu domínio. A segunda coisa que aparece está te informando o seu contradomínio. Se não tiver isso no começo, você não tem como saber. Se não tiverem te falando o seu contradomínio, de algum modo, você não tem como saber se a função é sobrejetora ou não. Você precisa saber isso. Então, vamos fazer o desenho. O domínio que estava aqui, eu vou querer todos os números que existem. E eu quero transformar eles também em um conjunto que tenha todos os números que existem. Eu vou colocar aqui fora, porque é o que eu quero, não o que realmente aconteceu. Então, eu queria todos. Então, esse aqui é o domínio e esse aqui é o contradomínio. E qual função é essa que eu vou usar? Eu vou usar a função x elevado a 2 para fazer essa transformação. Então, a função em x equivale a x elevado a 2. Então, vamos supor que eu queira formar o número 4. É possível? É possível. Eu tenho que conseguir formar todos que existem. Então, vamos ver se isso é possível. É possível formar o número 4? É.
se eu usar o valor 2 aqui. Eu faço 2 elevado a 2, eu substituo aqui nesse lugar, né? 2 elevado a 2, que é a mesma coisa que 2 vezes 2, que é a mesma coisa que 4. Então, se eu colocar o valor 2, eu consigo 4. Eu consigo conseguir o valor 9? Sim, porque eu posso fazer 3 elevado a 2, que é igual a 3 vezes 3, que é igual a 9. Bom, por enquanto tá tudo certo, mas a gente vai ver... deixa eu colocar o 3 aqui. A gente vai ver que tem um problema, porque, por exemplo, eu conseguiria formar o número menos 4? Deixa eu ver se eu colocar, sei lá, menos 2. Aí eu venho aqui, menos 2, tudo elevado a 2. Lembrando que eu estou substituindo aqui no lugar do x. Então, fica menos 2 vezes menos 2. Só que toda vez que eu escolher um número negativo, o que vai acontecer é que eu vou multiplicar um número negativo 2 vezes. Então, se eu tivesse escolhido menos 3, eu ia ter que fazer menos 3 vezes menos 3. Se eu tivesse escolhido menos 4, eu ia ter que fazer menos 4 vezes menos 4. E nesse caso, todas as vezes eu ia ter que fazer menos vezes menos. E a questão é que menos vezes menos sempre vai dar mais. Então, nesse caso, daria mais 4, nesse caso, daria mais 9, e nesse caso, daria mais 16. Então, a questão é que eu não consigo o número menos 4. Porque quando eu coloco o número 2, o menos 2 eu consigo pôr. Mas quando eu coloco, ele vira 4. Então, o meu contradomínio não está feliz, porque ele queria todos os que existem. E não conseguiu. Então, essa função, ela não é sobrejetora. Não é. E aí, se a gente analisar o gráfico, a gente consegue ver que ela não é sobrejetora. Deixa eu apagar aqui. Basicamente, o gráfico dessa função é assim. Opa, deixa eu fazer uma linha mais bonita. Esse aqui é o y, e agora eu vou fazer o x. E esse gráfico é mais ou menos assim. Deixa eu fazer melhor. Pronto. Bom, quando eu vejo aqui é positivo, né? Esqueci de falar. E os outros dois são negativo. Aqui para esse lado é negativo, para esse lado é negativo. Quando eu venho ver o x, que é o meu domínio, eu posso ver que onde o x é negativo, que é aqui, tem desenho. Ou seja, tem uma linha aqui. E onde o x é positivo, também tem desenho. Ou seja, tem uma linha aqui, pelo menos uma linha. Porém, agora, se eu for ver onde o y, que é o nosso contradomínio, contra. Quando eu vou ver o lugar que o y é positivo, tem desenho. Tem duas linhas desenhadas. Mas quando eu vou ver o lugar que o y é negativo, não tem desenho nenhum. Ou seja, nenhum local da parte negativa do gráfico foi atingida. E é realmente o que a gente viu com os cálculos, né? Que não ia ter nenhum y, não ia ter nenhuma transformação negativa. E realmente não teve. Agora, eu tenho uma observação a fazer. Se no começo do exercício tivesse falando que o contradomínio não era R, os reais, era somente os reais positivos, tipo, eu só quero atingir os reais positivos mesmo, eu não quero todos os números que existem, só quero os positivos. Então, você ia ver que isso acontece, porque onde o y é positivo, tem desenho. Então, você atingiu realmente a área positiva e essa função se torna sobrejetora, porque você muda seu contradomínio. Então, você tem que prestar atenção no contradomínio. Aí eu posso fazer mais exercícios depois, se tiver dado para entender.